Para que nós possamos, então, seguir, eu queria registrar os nossos autores aqui presentes. Aqui no nosso estande, né? Lucélia Borges, Paulo de Tarso, Cleidson Viana, Gleice Nascimento, Chico Pedrosa, Sani Rios, Ana Coqueiro, Crispiniano Neto, Lucinda Marques, Daniel Viana, Evaristo, de Deus de Sá e o Zé Ribamar. Bom, gente, vamos então, né, para a sessão agora de lançamento do livro do professor José Eustáquio Romão, Civilizações Oprimidas, uma reinvenção de Paulo Freire no século XXI, Pedagogia de Massas no Neoliberalismo, uma versão em língua portuguesa, publicada pela editora Caminhar, e outra versão em espanhol e língua portuguesa, publicada no México. Então, para que nós possamos ter essa sessão de lançamento, eu peço que você uma salva de palmas. Gente, o professor Romão é historiador, mestre e doutor em educação. Atualmente ele é professor, pesquisador e coordena o programa de mestrado e doutorado. Ele é diretor do programa de mestrado e doutorado em educação da Universidade 9 de Julho, aqui em São Paulo. Bom, o Romão tem um currículo imenso. Eu aqui não fiz nenhum resumo, aqui foi um micro resumo. Mas para a gente poder ter, Romão, mais importante a sua presença e as suas ideias conosco, venha até aqui, por favor. Está com o Romão. O professor Romão, hoje, destacadamente, é um dos maiores pesquisadores de Paulo Freire no mundo. Eu não tenho dúvidas em dizer, Romão, que talvez a gente tenha em você o pesquisador mais importante do mundo contemporâneo sobre a pedagogia freiriana, que você vai falar também daqui a pouco. Mas eu queria que você, nessa oportunidade do lançamento dos seus trabalhos aqui na Bienal Internacional do Livro de São Paulo, nos contasse um pouco sobre essa trajetória dessa ideia de publicar Pedagogia de Massas no Neoconservadorismo. É um livro instigante, é um livro de uma leitura fruto de pesquisa, gente, pesquisas importantes, e de uma leitura crítica sobre essa conjuntura atual que nós estamos passando. O professor José Eustáquio Romão faz um trabalho denso, em que ele move 3 grandes autores que ele chama, né, para dar base à sua discussão. William Reich, Paulo Freire e Goldman. Daí o Romão vai fazer uma série de interpretações a partir dessas 3 racionalidades que eu vou deixar aqui para que ele possa apresentar melhor. Ele passa pelo pensamento decolonial, chama grandes autores do mundo decolonial para nos explicar dessa realidade que nós estamos vivendo hoje, da conjuntura, e o livro caminha ao final para uma crítica onde ele resgata o valor da educação e a importância da educação no âmbito de uma pedagogia libertadora. Como se pode pôr a educação para libertar o ser humano. Romão, com você. Uma salva de palmas, gente, mais uma vez. Gente, eu não vou falar muito não, porque aqui não é o lugar para conferência. E se eu fizer conferência, vocês não vão ler o livro, porque eu vou explicar tudo. Então eu quero que leia o livro. E depois me deem a sua opinião. Eu preciso, o livro, eu entendo o livro não como uma coisa pronta, mas sempre como uma provocação para que a gente inicie um diálogo. O livro pode ser refeito, atualizado, completado com essa discussão. Mas eu vou largar isso para cá, vou pedir licença ao professor Casimiro. Primeiro agradecer a ele, a editora dele, a Câmara Cearense do Livro, agradecer a todos que permitiram que a gente estivesse aqui. Mas eu quero fazer outra coisa agora. Eu não esperava. Se eu pudesse agora, Casimiro, eu convocava todo mundo que está circulando nesta Bienal agora a prestar uma homenagem a essa guerreira que está aqui na nossa frente, governadora do Rio Grande do Norte, uma lutadora pela democracia brasileira, incansável, uma verdadeira guerreira,
referência de comportamento para nós, que lutamos contra uma ditadura brava durante 21 anos. E essa mulher sempre foi uma referência para nós. Muito obrigado, governadora, por estar aqui. Eu acho que a senhora merece todas as homenagens nossas. E tenho certeza que o Paulo Freire, onde quer que ele esteja, deve estar muito contente agora de a senhora vir aqui prestigiar um livro que trata, na verdade, da tentativa de reinvenção do legado que o Paulo Freire nos deixou. Só quero dizer isso, porque isso já é muito isso, não é? Ter a governadora Fátima Bezerra aqui conosco, eu não tenho mais palavras do que dizer. E agradecer este apoio que ela dá, né, ao que a gente chama de movimento editorial do Nordeste, cultural do Nordeste, que sempre foi uma referência para nós. O Paulo Freire, inclusive, é de Recife. E nós fazemos... E Angicos, em Rio Grande do Norte, foi a primeira experiência que projetou o Paulo Freire para o mundo inteiro. Foi as 40 horas de Angicos, as famosas 40 horas. Então eu queria agradecer muito, agradecer os amigos que aqui vieram, professora Ana, Maria, Milena, são tantos. Eu vou cometer o Waldo, que veio de longe, nosso guerreiro também, companheiro de lutas. Muito obrigado pela presença de todos, os colegas de trabalho lá da Uninome. Vamos continuar na luta, porque o que eu digo aqui, eles foram parcialmente derrotados, mas ainda estão por aí. Nós vamos ter que continuar de plantão para que esse país continue sendo uma democracia. Muito obrigado pela presença de todos. Olha pra cá, vocês dois. Olha pra cá, professor. Vai. Olha pra cá, por favor. Pose pra foto. Eu não vou perder a oportunidade, né, da gente poder trocar e aprender mais. Ele não vai fazer conferência, mas a gente vai ter a oportunidade de aprender mais com o professor José Eustáquio Romano. Romano, essa ideia, como nasceu essa ideia de escrever um trabalho sobre pedagogia de massas do neoconservadorismo, que dá título ao livro, mas isso nasce de uma pesquisa. Eu sei que você havia publicado um artigo sobre essa questão da conjuntura contemporânea, especialmente a ascensão da extrema-direita ao poder aqui no Brasil, e um artigo que você publicou na revista SEDES. É a base, me parece, do início desses trabalhos que vai culminar com pedagogia de massas. É isso? Nós ficamos muito assustados, porque depois de uma ditadura que durou 21 anos, toda a luta, toda a resistência, quanta gente morreu, o próprio Paulo Freire foi obrigado a viver no exílio durante quase 2 décadas, ia voltar ao país, e a gente conseguiu a redemocratização. Graças a pessoas como a companheira Fátima, que está aqui, a nossa governadora do Rio Grande do Norte. Conseguimos a redemocratização. E logo em seguida o país ameaçado de voltar a uma ditadura, de gente dizendo que a ditadura que foi boa, que o 477 tinha que ser restaurado, que o AI-5 e coisas do gênero. É um absurdo nós que vivemos aqueles tempos. Quantos perderam a vida? Quantos morreram? Quantos lutaram? Quantos foram presos, torturados? Demenciados. Demenciados. Estão vivos, mas dementes. Porque levaram... Não tem nem jeito de descrever as torturas. O Brasil foi um país que exportou tortura. O Brasil criou uma escola de tortura na época. Então, gente pregando isso. Nós ficamos muito assustados, não foi com quem pregava isso. Nós ficamos assustados com as multidões que voltaram em quem pregava isso. E aí tentamos entender. O livro é um atento a entender esse movimento no mundo todo, em que pessoas
estão votando, escolhendo o governo de seus próprios torturadores. O que é isso? Seria uma espécie de síndrome de Estocolmo coletiva? Mas como entender isso? Então o livro é um esforço para entender isso. Porque nós precisamos compreender para saber resistir. Esse outro livro, os mexicanos, quando viram que nós estávamos publicando esse livro no Brasil, imediatamente pediram que se eu podia mandar o texto. E o professor Casimiro, da editora Caminhar, imediatamente falou: não tem problema, os direitos autorais, quanto mais gente lê esse livro, melhor. E os mexicanos nos mandaram a edição deles, para a gente apresentar aqui nessa exposição. Quer dizer, o livro chegou anteontem, lá do México, editado no México. Eles já estão lendo o livro lá, já lançaram lá também. Quanto mais gente lê, melhor. Como o Paulo Freire dizia que ninguém ensina nada para ninguém, eu não pretendo ensinar nada para ninguém. Eu pretendo provocar para que a gente raciocine juntos e descobramos as ferramentas para impedir que esse país volte a ser uma ditadura. Que ele seja uma democracia forte, pujante, e que nos permita fazer isso que nós estamos fazendo isso aqui agora. Porque durante a ditadura isso não podia ser feito. Agora nós estamos aqui num país democrático que ainda tem que aperfeiçoar muito a sua democracia, mas nós não podemos retroceder. Este outro livro, tem gente que está me dizendo assim: mas você está lançando 2 livros, você escreve um livro por semana? Como é que é isso? Não, é o contrário. Esse livro aqui está completando 40 anos para ser escrito. Só de trabalho com Paulo Freire, que eu reproduzo aqui, 16 anos de trabalho. Enquanto ele levou 40 anos para ser escrito. Eu não escrevo tão rápido assim. Tem que amadurecer as ideias, ouvir os companheiros, incorporar críticas, etc. Portanto, aqui é mais um livro sobre uma teoria que a gente acredita nela, no sentido do que esse país será no futuro. Minha neta está ali. Eu quero que ela viva num país muito melhor do que o país que eu vivi. E viverá. A ideia de ter 3 autores que você chama logo no início da obra para discutir sobre essa situação que nós estamos passando, especialmente no mundo hoje, Reich, Goldman e Paulo Freire. Qual a importância desses autores no âmbito da interpretação dessas questões tão, eu diria, sérias para a nossa democracia contemporânea no mundo? Eu recorri a outros autores porque eu sozinho não consigo resolver um problema tão complexo quanto esse. Como é que nós vamos entender que um país como a França, tão politizado, tão culto, etc., a terceira força política hoje da França, talvez a segunda, seja o sectarismo de direita, radical, fanático, como o Paulo Freire chamava, fanatizado. Como entender isso num país? Nos Estados Unidos, gente, como entender a reação conservadora lá, que vai maltratar e destruir esse país que construiu um império? Como entender isso? É um problema tão grave que eu tive que recorrer a outros autores que deram conta de problemas tão complexos como esse. Mas eu acho que a gente deve encerrar por aqui, porque o pessoal tem que passear, ler os grandes autores que estão por aí. Mas tem uma última pergunta, Romão. Romão é historiador. Amanhã, 7 de setembro. Romão, o que é que a gente tem que entender dessa data de 7 de setembro para o novo Brasil? Isso me força demais, né? A gente encerra. Encerra.
Durante muito tempo, os mais novos que estão aqui não vão entender muito isso que eu vou falar. Eu vou procurar ser didático. Durante 21 anos, quando chegava o 7 de setembro, a gente vivia um drama, porque os ditadores tinham se apropriado dos nossos símbolos nacionais. Então eu me lembro, colegas meus que militavam, lutando contra a ditadura, torciam contra o 7 de setembro. E a gente ficava num drama, mas é o meu país, é a minha bandeira. É a bandeira que eu aprendi lá na primeira série que eu tenho que honrar. Se for necessário, eu vou ter que dar minha vida por ela. E agora eu não posso nem usar essa bandeira porque ela foi apropriada pelos ditadores. Os símbolos nacionais foram roubados. E fizeram isso de novo agora. Esses símbolos são nossos, de todos nós. Então, essa é uma primeira lição do 7 de setembro. A gente não tem a tentação de rejeitar esses símbolos, ao contrário. Vamos comemorar o 7 de setembro, porque houve um rompimento, sim. Esse rompimento precisa ser completado por nós. A independência não foi completa. A luta pela independência é uma luta contínua contra qualquer forma de opressão. Aliás, nós aprendemos com o Paulo Freire isso. Quando o Paulo Freire nos autorizou a criar o Instituto Paulo Freire, no Brasil e pelo mundo todo, ele só pôs uma condição: lutar sem tréguas contra qualquer forma de opressão. Essa é a nossa luta. E, portanto, a independência do Brasil, o 7 de setembro, significa isso. Lutar mais para completar a independência que o Dom Pedro começou lá em 1822. Muito obrigado. Bom, gente, vamos então agora para a sessão de autógrafos. Eu convido a todos, tá certo? Os livros do professor Romão estão aqui à disposição. Vocês pegam aqui com a caixa, tá certo? Cada livro, nós vamos aqui fazer um preço promocional de lançamento, fica por R$50, tá certo? Então vocês tomam aqui o livro, vão lá para Brasileiro do Livro, Câmara Cearense do Livro, Governo do Rio Grande do Norte, faz a diferença nessa Bienal.